começar Você fazer tá aqui pra fazer isso. uma pergunta? Você tá aqui Claro, pra isso. Você que manda. Eu tava vendo aqui o teu livro. Primeiro, prazer estar aqui com você, viu? Prazer é meu, Prazer prazer é meu. mesmo. Já Prazer me é falaram bastante de você, eu queria te conhecer. É. O pessoal pede também, duas pessoas que estavam pedindo muito pra debater. Um é você e outro é o Renato 38. Poxa. Renato 38, quando o pessoal fala de mim pra ele, ele tá fugindo, hein, ô Renato? Vamos marcar. O quê? Brincadeira. Eu vi esse livro, achei bem interessante aqui o seu livro. Eu não consegui ler ainda porque me mandaram ontem. Guia dos Apodícticos. Apodíctico vem do grego, né? Eu não sei como que você usa isso, porque você usa o termo aqui para pessoas, mas, se eu não me engano, quando você tinha uma tese irrefutável, os gregos usavam esse termo, né, para isso. O adjetivo tem o mesmo significado. Você se sente um Então. pouco sabotado, assim, às vezes? E já me senti, continuo me sentindo e sou sabotado. Eu achava que o Sacani me sabotava, inclusive já fiz uma denúncia. O Júnior do Redcast intermediou isso durante mais de uns 2 meses, conversou muito com o Sacani. O próprio Sacani está sendo sabotado também, então não era o Sacani que estava... Mas eles sabem quem é, eles não estão... Estão sacaneando o Sacani. O próprio Sacani está sendo sabotado. Só que ele não abre o bico, né? O Sacani, por exemplo, ele tem um rapaz um terraplanista, xingou, falou do Sacani, falou um monte de coisa. O Sacani, o meu amigo. O cara não é amigo dele, o cara tá xingando ele de maneira totalmente, sabe, antiética. E o Sacani, ele meio que, para ele se manter sem... Sim. E acho que essa estratégia dele com o hater é até interessante. É uma estratégia, porque você briga, se você bate no hater, é o que ele quer, porque ele Sim. procura atenção. Sim. É aquela história de não alimentar o troll. Se você bate no troll, você está alimentando o troll, Sim. no fim das contas. Então, acho que a postura dele, nesse caso específico, dos haters, acho que é correto. Agora, no caso dos sabotadores, eu acho que ele devia denunciar. Eu acho que ele devia abrir o bico, falar quem são as pessoas e o que está acontecendo. É que isso no meio é um pouquinho meio... Eu vou em vários podcasts e tal, você conversa com as pessoas, aí um conhece um, outro conhece outro. Isso no meio é meio conhecido, assim, é meio sabido. Só que hoje, por exemplo, você vê o que é hoje o Podpah, por exemplo. Você tem que ser hoje meio mainstream, se você quiser ser um podcast muito grande, você tem que ser meio mainstream. Você não pode, né? É porque tem algum, por exemplo, o IMCH, ele corrige diagnósticos e corrige diagnósticos de todo mundo, mas que são relevantes para mais ou menos 400 milhões de pessoas no mundo. Certo. Né? São pessoas que estão recebendo diagnósticos incorretos, ou de bulimia, ou de anorexia, ou de sobrepeso, ou de superobesidade, obesidade mórbida, sem que tenham de fato, ou que tenham e não estão sendo diagnosticados, tanto falso positivo quanto falso negativo. Perfeito. Deveria ser mais conhecido e utilizado, Sim. e não é utilizado. Isso foi enviado, a Tamara enviou em 2021, quando foi publicado o livro, a Tamara enviou para uns 100 podcasts, inclusive para todos os principais canais de divulgação científica. Ninguém sequer respondeu. Então, se você, por exemplo, um jogador de futebol, que ele está marcando gols e você não divulga, você não está prejudicando ninguém com isso. Agora, se você tem uma descoberta na área de saúde que Sim. beneficia milhões de pessoas, isso não é divulgado por sabotagem, você está prejudicando, é muito mais sério do que uma sabotagem com um cantor ou com um jogador de futebol. Entendi. Então, assim, é uma sabotagem com consciência, é muito mais grave isso. Ô, Hindenburg, quando você fala que supostamente o Sacani te sacaneou... Não, ou eu não acho que ele... ou alguém quando da eu falava, eu equipe, achava de fato. Ou quando alguém Porque da pessoas equipe... que usam o e-mail dele, respondendo no nome dele, Sim. responderam a mensagem usando o nome dele, então, assim, ele sabe quem é. Mas quando você fala que ele te sacaneou, ele sacaneou o quê? Ele não me sacaneou. Não. Quando alguém da equipe... o que eu quero é só Não o foi tema, alguma assim. coisa ativa, foi por inação. Foi por inação. Mas não é aí que eu quero chegar. O ponto é o seguinte: quando alguém te sacaneou, você quer dizer que alguém não está divulgando o seu trabalho científico para você, para diminuir suas chances? Nesse caso específico, porque assim, o seu canal, agora você disse que não é mais de saúde, mas antigamente era de saúde. Sim. Mas se fosse um canal de variedade, por exemplo, sei lá, o Vilela, o Flow, né? Tá. Eles não têm obrigação nenhuma, e nem tem como ter conhecimento de uma coisa na área de ciência antes que isso seja divulgado num canal especializado. Tá. Em todas as mídias acontece assim. Você tem que primeiro, nas próprias áreas que tem conhecimento, mesmo porque eles não têm nem como julgar se aquilo faz sentido ou não, etc. Sim, claro. Então você tem que primeiro divulgar dentro de um nicho em que tem especialistas, ou não sei especialistas, mas que conheçam razoavelmente aquela área, para que possam avaliar aquilo, isso aqui é Validar. interessante e tal, exatamente. E depois que ele teve uma repercussão ali, aí as mídias não especializadas vão dar um boom maior para aquele negócio e tal. Só que se as mídias especializadas meio que começam a porque eu vejo como uma sabotagem. Isso, porque é uma sabotagem por inação e não uma sabotagem ativa, mas é uma sabotagem também. Eu Tá. acho que
Não é que ele fez alguma coisa para Mas você ele acha que, deixaram por de exemplo, fazer. posição... Porque, por exemplo, a gente sabe, eu conversando com muita gente do meio e tal, a gente sabe que, por exemplo, o Renato 38 é um cara que ele é bem boicotado, né? Boicotado, perseguido. Mas isso pra ele traz uma notoriedade, traz Então, um hype mas pra ele ele só aí, vai né? nos podcasts porque a exigência do público é tão grande que o pessoal não tem como levar. Agora você A vê... gente chamou ele aqui, ele falou que ia vir e não veio ainda, hein? Aí, Agora você vê, por Vai exemplo... Respondeu uma vez só. Vai regar? Sim, mas Mesmo assim, o medo é enorme. Tanto que nem, por exemplo, o Vilela, que normalmente ele faz podcast ao vivo, com o 38 ele fez Não gravado. fez. para fazer uns cortes, né? Pra- Para tirar. isso, é. Pra entendeu? ter medo dele falar alguma Porque coisa tem- que complicaria. Mas quando eu te perguntei sobre isso, eu quis dizer o seguinte: você precisa dessa divulgação de canais de comunicação que divulga o seu trabalho para lá na Noruega eles enxergarem você e te indicarem para São o Nobel? várias- Ou existe um outro mecanismo de você falar assim: olha, eu tenho esse trabalho, comitê avalia. Como que funciona? Com relação ao Nobel, tem várias etapas. Do ponto de vista teórico, estritamente teórico, seria exclusivamente por artigos em revistas indexadas, revistas, Tá. né, Qualis 1. Não adianta você fazer o seu trabalho Cê- e mandar para eles. Mesmo que eu fosse totalmente. O Perryman, por exemplo, ele estava morando no subúrbio escondido lá. O dele não foi o Nobel, no caso foi a medalha Fields e foi o prêmio do Instituto Clay. Só que ele estava lá num canto dele, mas ele publicou. Ele não publicou numa revista, ele publicou num pré-print, no archive.org. Tá. Ele publicou e descobriram lá, e eles muitos já conheciam ele, né? Então, teoricamente, os critérios para o Nobel seriam esses. Na prática, não é bem assim, né? Sim. Na prática, se você, por exemplo, o caso da Greta que ele citou, qual o mérito que tem a Greta? O que a Greta fez de Nenhum. relevante para, sabe? Ela Se parou de popularizasse estudar. o trabalho dele e as pessoas começassem a usar esse índice em relação ao anterior, isso já seria uma comprovação que ajudaria muito, aumentaria muito a probabilidade de ele receber, ou pelo menos ser indicado ao Nobel. Fora, é o Sigma, né? Que é a Sigma sua Society. empresa que... Não é uma empresa, é uma instituição. Tá. Fora o Sigma, tem alguém relevante no mundo usando o seu sistema? O meu sistema, você quer dizer o O Melão IMCH. Index? Não, o que não, você quer dizer? o de economia, Aonde? Teve um fundo europeu que utilizou de 2016 a 2021 o Saturno V. Que o Saturno V incorpora um monte, não só o Melão Index, mas um monte de outras inovações, né? Tá. E por que eles Então- pararam de utilizar? Durante a pandemia, a gente começou a perder em março de 2020. O primeiro, inclusive, teve um artigo que eu publiquei em fevereiro de 2020, colocando um Robocop com uma mão assim, pegando vírus, simbolizando o vírus verde, assim, e o Robocop socando ele assim, e coloquei assim: nós estamos atravessando, a bolsa está caindo, e tal, nós estamos atravessando sem incólumes, né, sem nenhuma perda até agora e tal. Alguns dias depois já começou a levar porrada para aprender a não cantar a vitória todo o tempo. Já começamos. Março e abril de 2020, a gente teve uma perda de uns 30%. Depois, meio que não recuperou, mas ficou oscilando. Parou sem cair, sem subir, até a segunda onda. E depois da segunda onda, teve mais uma queda de uns 15%. Então, teve quase uns 50% de prejuízo entre março de 2020, meados até o final de 2021. E esse fundo estava positivo, ganhou vários prêmios, ganhou 21 prêmios internacionais de alta performance, né? E começou a ficar mal, e o meu sócio falou: olha, vai começar a ficar negativo. Antes de ficar negativo, vamos encerrar? Eu falei: eu acho que a maior parte dos fundos, eles ficam até 90%. Aquele GWC, Passaram por aquele mesmo- GWC ficou 90% negativo e ainda arriscaram. Falei: a decisão é sua aí, eu ficaria, né? Os clientes individuais, nenhum deles fechou, né? Ah, Todos os tá. clientes individuais continuaram. O fundo, ele achou, falou: olha, porque como eu não tenho certificado de gestor, ele precisava de uma licença de gestor, ele foi tirar a licença de gestor, Tá. né? Então estava o nome dele lá como gestor, quer dizer, se desse qualquer coisa muito ruim, E seria era o nome ele dele que ia responsável. estar queimado. Então ele falou: eu vou encerrar o fundo, né? Porque por enquanto os clientes estão positivos, eles perderam bastante, mas ainda estão, né, ganhando ainda e tal. E teve os custos que ele teve, porque o acordo assim, ele tinha todos os custos, eu não tinha despesa nenhuma, e 50% dos lucros ia para cada um, né? Assim, o que dividia, tinha taxa de performance, a taxa de performance metade era dele, metade era minha, depois de subtrair todos os custos que ele tinha, né? E eu não tinha custo no início, na abertura, não tinha custo com nada. Então, quer dizer, ele estava numa situação que ele estava pagando para trabalhar de 2020 até meados de 2021,
e ainda por cima dessa questão da pressão dos clientes. E não sabia quanto tempo ia durar essa questão da pandemia. Ele interrompeu em setembro, acho que parou em julho e interrompeu em setembro. Ele enviou documentação para solicitar o fechamento em julho. Setembro já estava inativo o fundo. E mais ou menos dezembro de 2021 já começou a recuperar. 2022 já ficou positivo nos 34%. Né? 2024 já não foi tão bom, 2023 também não foi tão bom, mas 2022, assim, não foi tão bom, não ficou positivo tão bem quanto, mas não ficou mal como em 2021 e 2020. Mas 2022 já ficou 34%, deu para recuperar uma parte do que veio perdido. Como ele tem um histórico mais de 2.000% de lucro acumulado, então desde 2010, né, ele estava bem razoável. Então, assim, Deu pra comprar quem bastante entrou no Porsches, começo, né? quem entrou no começo estava bem animado, assim, tem gente que estava perdendo, estava nem, estava dando risada. Agora, quem entrou justamente no período da pandemia Começou a perder. sofreu. E é com esse sistema, com esse... Você chama do quê? Sistema? O Saturno 5 é um sistema automático de investimentos. E é com esse sistema que você gostaria de concorrer ao... Isso não tem. O Saturno nem vai ficar disponível, né? A informação. Não compensaria para mim, não faz o menor sentido eu colocar informações sigilosas do Saturno para ganhar. tá. O custo seria Entendi. totalmente negativo para mim. Entendi. É só uma pequena parte do Saturno. Né? O Melon Index é uma das ferramentas usadas para selecionar genótipos, porque a gente faz a seleção dos melhores genótipos, você tem vários parâmetros, né, que são os genes, né? Você tem vários parâmetros que são configurados de diferentes maneiras, usa algumas heurísticas para selecionar quais parâmetros estão produzindo os melhores resultados. Você roda um backtest, você vê os que geraram melhores resultados, você já roda um próximo backtest com alguns parâmetros um pouco diferentes e vai progressivamente identificando qual das combinações de parâmetros estão produzindo melhores resultados, até você chegar num que esteja mais ou menos estabilizado, que já não está melhorando mais a partir daquele ponto. Aí você pega aquilo e usa. Só que como é que você avalia se um genótipo está melhor ou pior que o outro? Pela rentabilidade não seria um critério muito apropriado. Pelo índice de Sharpe também não seria um critério muito apropriado. Né? A rentabilidade você tem aquela questão que eu comentei no início, que era O risco ser alto. poder ser alto, e você tem que considerar também o risco. O índice de Sharpe ele considera isso, mas ele tem vários outros pontos que ele não considera. Então o índice de Sharpe seria comparativamente melhor do que só a rentabilidade, mas ele tem várias outras limitações. E no caso do Melon Index, ele entra nessa fase, né, de seleção dos melhores genótipos. Então, quer dizer, uma parte pequena do Saturno, a parte da estratégia do Saturno não vai ser compartilhada praticamente nada. Tá. Né? Algumas. Você abre todo o segredo do negócio. Isso não. Inclusive, já foi sugerido que eu fizesse o registro no INPE, no NPI, né? Eu falei, não faz o menor sentido para mim registrar isso aí, porque enquanto ele está comigo e ninguém tem cópia, ninguém vai copiar. Agora, se eu cadastrar para ter a proteção dos direitos autorais, eu vou estar dando uma cópia para ele. Sim, o cara muda um detalhezinho ou outro lá. Eu falei, não faz o menor sentido. Sim.